Ok, pessoal, boa tarde. Na aula de hoje a gente vai dar uma olhada assim com mais carinho, né? Um olhar mais especial para nossos textos, né? A gente viu lá desde a primeira aula que nós temos quatro categorias de dados, né? Quatro categorias principais, que são os números do tipo inteiro e do tipo real, né? Ou decimal. E nós temos os textos, que são as strings, a gente já chama de string, que são os nomes, que é uma descrição de alguma coisa. Então, são as cadeias de caracteres. E temos os tipos booleanos. Esses são os quatro tipos de dados, obviamente, que existem dezenas de subtipos ou tipos derivados desses. Perfeito. E o que são essas danadinhas das strings, né? Para começo de conversa, a gente está vindo do estudo de while e de for, ou seja, são estruturas que servem para que a gente faça trabalhos repetidos ou iterações ou percorra coleções de dados, que é provavelmente o uso mais comum das coleções, né? A gente utiliza bastante o while e o for para esse cenário, né, de percorrer um conjunto ou uma coleção de dados. Então, as strings vão servir para a gente mais como um treinamento e um avanço de while, mas também para a gente conhecer o poder que essas strings têm. Tudo bem? As strings ocupam um capítulo aqui sozinho no nosso livro de referência, que vocês já devem ter lido ou podem fazer isso agora, tá bom? A partir dessa semana. Então, ela é uma sequência, é um conjunto de caracteres. Então, não é nem conjunto, uma coleção. Além de ser uma coleção, ela tem essa característica de que os itens dessa coleção, você já pode ter percebido, são as letras, né? Que são os caracteres. E eles são indexáveis, né? Que deve estar até aqui no segundo slide. São zero indexados. O que significa esse zero indexado? O zero é porque a gente aqui na programação já se acostumou e a gente viu que as contagens, né, e endereçamentos costumam partir do zero e não do um, como é comum, né? Tá bom? Então, elas são indexáveis. Então, uma variável que armazena uma string, portanto, um texto, você consegue acessar os seus itens, portanto, os caracteres, indo diretamente lá no endereço dele. Não é endereço de memória, né? É a posição, porque é uma sequência. Deixa eu abrir logo aqui o nosso terminal. Então, se eu posso declarar aqui o mesmo exemplo aqui do livro, tá bom? Eu boto aqui banana, tá? Deixa eu dar o zoom aqui pra gente, isso fica melhor. Banana, pressiono o Enter, tá bom? Se a gente botar um type fruta, a gente vai saber que é uma string mesmo, tudo bem. E para ver o conteúdo de fruta, basta dar um print, né? Isso geralmente no sistema é assim, apenas assim banana vai aparecer. Mas esse tipo de dado ele é uma coleção, então ele é composto de pequenos elementos não, composto de elementos, né? E são numa sequência. Então a gente pode utilizar esse operador de acessar as posições, que são os colchetes, tá bom? Esse operador de acesso é chamado operador getItem, né? GetItem, mas é o colchete, é a anotação bastante conhecida em todas as linguagens de programação. Então, se eu chegar e pedir qual é o elemento, qual é o item um de fruta, né, dessa variável fruta, ele vai mostrar o A. Por quê? Porque o elemento zero, muito provavelmente, é o B. Perfeito, gente? Então, você já pode dar uma olhada agora, daqui para frente, para as strings como sendo uma coleção de elementos. Tudo bem? Ela tem uma série de características que a gente vai navegando aqui nela devagarinho, mas eu peço que vocês abram também o terminal aí, depois que assistirem o vídeo, volta para o vídeo e vai treinando para ir se acostumando, tudo bem? A gente consegue fazer uma série de operações com as coleções em geral. As coleções, a gente vai ver pelo menos mais duas ou três tipos de coleções. Coleções é uma forma de você organizar um conjunto de dados, um volume de dados para que você possa armazenar, percorrer, extrair informações sobre esse conjunto. Especificamente das strings, a gente pode utilizar o operador de concatenação, que seria o nosso mais, a adição, né, a aritmética, porém no contexto
de strings não daria bem certo, né, a operação matemática. Então é uma concatenação. Então eu boto assim, veja só, fruta mais uma string bonita. E ó, veja só, fruta é uma variável que tem conteúdo banana e a gente juntou com espaço bonita. Aí você, poxa, professor, então fruta tem banana bonita? Não, fruta continua com o seu próprio conteúdo. Tem um detalhe que está descrito aqui nesse slide, que as strings são imutáveis. Isso depende muito da linguagem, né? No caso de Python, as strings são imutáveis, o que significa que eu não consigo gravar numa determinada posição. Como assim, professor? Veja só, fruta posição 2, né? Que é a terceira posição, eu tenho a letra N. E se eu desejasse, eu poderia fazer o seguinte: atribua na posição da terceira posição, que é a posição 2, a letra P, ou seja, para substituir o N por P. Olha, ele não permite, né? Não é um objeto que suporta a atribuição de valores. Então, sobre imutabilidade é isso que está falando. Então, as strings, você vai receber o dado do usuário, vai ler de um arquivo, vai receber da internet, seja de onde for, e você vai apenas ler as posições. E com essa leitura você faz o que desejar. No próximo slide aqui, o slide é só um resumo do capítulo, só um resumo dos tópicos do capítulo. Nós temos ainda uma outra característica bastante comum nas coleções, que é verificar o tamanho, né? Então, se eu tenho uma string aqui que tem Rogério da Silva, eu tenho muitos caracteres aqui. Por exemplo, o 11º caractere, que está na posição 10, é coincidentemente um espaço, o 12º é o S. Então, tá mais ou menos aqui assim. E se eu desejar ver, poxa, qual é o tamanho dessa string, ou seja, quantos elementos ela tem? Então, em Python, e cada linguagem tem a sua forma, mas é importante você saber que é possível a gente obter de forma direta sempre o tamanho de uma string. Então, nós temos nessa string nome agora 16 posições. A primeira posição é a 0 e a última posição é a posição 15. Então, posição 0 é o R, que é Rogério da Silva. E a posição 15 é o A, lá o último A de Silva. Perfeito? E aí nós temos um cenário bastante comum quando a gente está começando, poxa, tem 16 posições e você tenta acessar a posição 16, né? Não vai dar certo. Esse é um erro muito clássico e muito comum quando a gente está começando a trabalhar com coleções de dados, tudo bem? Então, o índice está fora da faixa. Quando você tentar acessar um índice que está fora desse intervalo 0 até o tamanho menos 1, por isso que vai até o 15, que é 16 menos 1, aí você vai receber esse erro aqui na tela. Tudo bem? Perfeito. Vamos brincar um pouquinho mais aqui com strings. Como eu disse aqui no começo do vídeo, strings seria uma boa oportunidade para a gente para a gente treinar, praticar mais um pouquinho sobre o while. E quem está programando, está começando agora, eu espero que já tenha tido o seguinte insight. Ah, perfeito. Então aí eu tenho um cenário muito parecido com o que eu tenho com o while, né? Como assim? Como que eu tenho com o while? Como é que o professor tira esse pensamento assim do nada? Se eu desejar exibir cada uma das letras de Rogério, uma abaixo da outra, eu vou ter que acessar os caracteres que estão nas posições 0 até o tamanho menos 1, avançando de 1 em 1. Então isso poderia ser um while, não é verdade? Então vamos fazer esse código aqui para gente. Eu vou chamar aqui de strings demo, de demonstração. Perfeito. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá ótimo. Def main, dado uma variável nome que tem conteúdo Rogério da Silva, deixa eu pôr o acento, senão vai ficar Rogeril. Perfeito. Print, e aí vocês lembram da dica que eu venho dando nas aulas, né? Certifique-se de que está tudo rodando, independentemente do que você esteja programando, vê se está tudo ok, faça um código simples, ó, tá rodando, ele printou aqui, Rogério, Ctrl L, limpou aqui o terminal. Tudo bem. Agora eu desejo percorrer caractere por caractere.
Eu não vou sair fazendo isso aqui, né? Ó. Que aí seria um hack code, né? Um código feito na mão. Então eu quero fazer esse comportamento, mas eu quero fazer ele completo, né? Até o final da string. E aí vocês já devem ter percebido que aqui vai evoluindo conforme evoluía no while. Então a primeira posição é 0 e a gente precisa avançar esse i de 0 até o tamanho dessa string, não é isso? Então, enquanto esse i for inferior ao tamanho da string, portanto, len nome, eu vou até fazer separado por enquanto, eu vou chamar aqui de tamanho. Enquanto o i for inferior ao tamanho, eu mando printar quem? A letra que está na posição i. Olha que legal. Professor, essa condicional aqui está correta? Vamos ver. Eu quero de 0 enquanto for inferior. Porque quando chegar a 15, 15 ainda é inferior, no caso de Rogério. Quando chegar a 16 não vai mais. Como nós estamos utilizando o while, nós temos que controlar a evolução do nosso contadorzinho aqui, que é o i. Tudo bem? Vamos rodar. E olha, perfeito. Rodou rapidinho aqui. Rogério da Silva. Perfeito? Show demais, não é isso? Muito tranquilo, realmente. Quando você olha agora para o while, já está fazendo mais sentido aqui no contexto de coleções de dados e como esse while e principalmente o for é utilizado. Tudo bem? Falando em for, como seria esse mesmo código agora com a estrutura de repetição for? Vou salvar aqui como demonstração 2. Perfeito. Nós lembramos que o for, pelo que eu me lembro aqui, o for ele tem um começo, tem um alvo e tem um fim, sendo que o começo padrão é 0, o final é só apenas um limite e o avanço padrão é de 1 em 1. Então a gente não precisaria de ter esse i aqui. Aqui nós teríamos um for i in range. Perfeito. Eu preciso acessar as posições que vão começar em 0, desde que sejam inferior ao tamanho e avançando de 1 em 1. E eu não preciso mais controlar o avanço do i. O for vai fazer isso para mim. Começa em 0, o limite é tamanho, sendo que tamanho não entra, porque aqui vai ser 16, eu de fato não quero 16, por isso que eu não pus o mais 1 ali. E tá aqui, o código já rodou, já tá certinho. Já rodou, perfeito. Mas isso aqui é o comportamento padrão do for, a gente já pode fazer ele assim. Então, deixa eu copiar, perfeito. O padrão dele já é começar em 0 e o padrão dele já é ir de 1 em 1. Vamos rodar novamente. Já rodou aqui, tudo certinho. Rogério da Silva, né? Dá um Ctrl L aqui, rodar de novo. Vejam só, tudo certinho. Ctrl L. Ótimo. Entretanto, eu falei para vocês na aula de for que o for de Python ele já nasceu em Enhanced For, que seria o for of de JavaScript, ou então o for it de Java, por exemplo. Em todas as linguagens tem um for. Eu disse para vocês, e vocês podem recapitular isso lá no vídeo da aula anterior, que o for nada mais é do que isso aqui, ó. Para cada item em uma coleção de dados. Cada um desses itens vão aparecendo aqui, perfeito? Então, eu também já disse para vocês mais cedo que nome é uma coleção de dados. Então, para cada item na coleção, a coleção aqui vai ser o nome. O nome é uma coleção de letras, podemos dizer assim. Então, imprima cada um desses itens. O for é isso. Para cada item em nome, escreva o item. Vamos verificar se isso aqui funciona. Play. Olha que maravilha. Ctrl L aqui de novo. E está funcionando exatamente. Então agora finalmente nós chegamos num ponto legal aqui do for. O for ele foi concebido em Python e depois melhorado nas outras linguagens para percorrer item a item de uma coleção, tá bom? Não obrigatoriamente você precisa chamar de item nem de i, mas é mais comum chamar de i. Porém, o mais adequado quando você está fazendo um for sobre uma coleção de dados
é você usar um nome contextual. Então, o nome contextual aqui seria para cada letra em